Shalom, meus irmãos, graça e paz. Vamos aqui para a nossa terceira aula da Escola de Líderes Online. Quero que você pegue a sua apostila, acompanhe junto com a Bíblia, os versículos que nós estaremos lendo nessa aula. Então, nossa terceira aula, ou a terceira lição do módulo 1, nós iremos falar sobre a meditação bíblica. E Salmo 1, do verso 1 ao 3, ele diz aí: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira da corrente ou de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Amém? Então, bem-aventurado esse homem que medita nessa lei de dia e de noite. Vamos aí, então, estar dando sequência à nossa aula. O Senhor nosso Deus, após criar o homem, ele vinha diariamente na viração do dia encontrar-se com sua criação. Podemos imaginar como esses encontros deveriam ser prazerosos, homem e Deus, numa conversa de dia a dia, compartilhando grandes descobertas, pequenas experiências, gerando relacionamento. Mas um dia, essa interação foi quebrada devido à entrada do pecado. Adão certamente deve ter carregado ao longo do resto dos seus 930 anos a saudade daqueles momentos tão especiais e muitas vezes deve ter sentido um imenso vazio ao olhar o pôr do sol. Com certeza, o Adão ele deve ter se arrependido demais, porque por causa do pecado, Adão perde a comunhão que ele tinha com o Senhor. Muito bem, o que é meditação bíblica? Salmo 1:2 ele diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditar vem da palavra hebraica hagá, que significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo, à medida que pensa. Significa também refletir, resmungar, ponderar, meditar ou contemplar algo repetindo a palavra. Hagá representa algo tranquilo, diferente, porém do sentido de meditação enquanto exercício mental. No sentido hebraico, meditar nas escrituras é repeti-las calmamente em som suave e baixo, abandonando interiormente as distrações exteriores. Então, a meditação bíblica exige concentração da nossa parte. A meditação bíblica exige empenho da nossa parte. Uma leitura minuciosa, uma leitura curiosa para saber o que aquele versículo tem a dizer para as nossas vidas. Porque nós estamos lendo a palavra de Deus e a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Então, para que meditar na Bíblia? Nós temos aí no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, uma resposta. Ele diz: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então a meditação bíblica ela traz benefícios extraordinários para a nossa vida. Conforme o versículo de Josué 1:8 vem trazer prosperidade para o nosso caminho, vem trazer conhecimento de Deus para as nossas vidas e nós precisamos desse conhecimento para poder enfrentar todas as batalhas que vêm sobre nossas vidas durante a nossa caminhada nessa terra. Então, para que meditar na Bíblia? Primeiro aí, para a prática da palavra. Eu preciso praticar essa palavra na minha vida. Tiago 1:2 ele fala: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Então, Tiago ele é enfático em dizer para nós sermos cumpridores dessa palavra, para nós vivermos essa palavra de fato. Não somente ouvir a palavra na pregação, ouvir a palavra na meditação na célula, mas à medida que eu ouço essa palavra e à medida que eu leio essa palavra, eu tenho que colocar essa palavra em prática no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Então, a obediência à palavra de Deus realiza a obra de Deus. Devemos ouvir a palavra e realizar a obra. O objetivo de Deus é que experimentemos a palavra para que haja uma transformação de vida que resulte no ministério. Qual outra importância da palavra? Para que haja prosperidade. Salmo 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Então Deus se alegra quando os seus servos prosperam. A palavra hebraica traduzida aqui por prosperidade está carregada de significado. Então significa segurança, bem-estar, felicidade, saúde, paz. Na verdade, essa palavra é normalmente traduzida por paz. Quando suas necessidades estão satisfeitas, você está em paz. Ademais, se Deus se agrada com a prosperidade de servos, como ele fica então em relação à prosperidade dos seus filhos? Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e adotados por ele. Então nós temos a graça do céu de sermos comprados por Jesus, adotados como filhos de Deus. Então Deus vai se alegrar com a nossa prosperidade. E nós prosperaremos à medida que meditamos e colocamos em prática essa palavra de destino. Outra importância, para que haja prudência. Não existe prudência sem sabedoria. E a sabedoria é adquirida no temor do Senhor. Como diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E ainda, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Isso aí está escrito em Provérbios 9:10 e ainda Provérbios 8:12. Sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicar essa verdade em qualquer situação. Prudência é conhecimento temperado e modificado pela sabedoria e pelo discernimento. Nós necessitamos tanto da prudência como do conhecimento. Nós necessitamos da sabedoria para lidar com as diversas situações que aparecem no nosso dia a dia. Sabedoria de Deus, sabedoria para resolver problemas. Nós fomos levantados como resolvedores de problemas. E somos prudentes, somos cautelosos, não fazemos nada sem pensar. Precisamos da prudência de Deus e principalmente precisamos dessa sabedoria para lidar com os nossos problemas. E também com os problemas das pessoas, dos discípulos que podem vir até nós. Então, qual é a importância da meditação bíblica? Deus, na sua soberana vontade, tem muitas formas de falar com o homem. E uma delas é através da sua palavra revelada, a Bíblia. Nesse sentido de comunicação, a meditação bíblica é um instrumento de grande importância. Então, essa importância da meditação bíblica, primeiro, porque ela é importante? Para sermos regenerados. 1 Pedro 1,23 ele diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Como o pecado produziu a morte espiritual nas pessoas, a salvação em Cristo Jesus forneceu a vida espiritual. Esse texto nos fala da semente que é a palavra de Deus, que produziu a nova vida em nós e que nos gerou novamente através do poder do Espírito Santo
tornando-nos membros da nova criação de Deus. Então nós precisamos da palavra, desse regenerar da palavra de Deus na nossa vida. E a meditação vai regenerar a nossa vida à medida que nós conhecemos a Deus. Outra importância para olharmos para a palavra de Deus e nela vermos-nos a nós mesmos como num espelho. Tiago 1, 22, 25, ele diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui é uma lição. Devemos evitar a tentação de ver e julgar os outros, analisando o que eles devem fazer em vez do que nós precisamos fazer. Então nós temos que olhar para dentro de nós e ver se nós estamos realmente cumprindo a palavra de Deus na nossa vida para sermos exemplos para outras pessoas serem ganhas para Jesus. Para reconhecermos a autoridade da palavra de Deus sobre nossas vidas. O Salmo 119, do versículo 89 ao 91, ele diz assim: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra e firme permanece. Conforme o que tu ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Deus é fiel em aplicar o poder da promessa e a bênção da sua palavra, juntamente com suas exigências de justiça e julgamento sobre as nossas vidas. Como povo espiritual, devemos recusar as inclinações naturais do homem perdido, estando prontos para ouvir e aceitar a autoridade da palavra do próprio Deus. Então eu tenho que reconhecer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é verdadeiramente a palavra de autoridade do céu. Outra importância para fortalecermos a nossa alma. Em Mateus 4,4 ele diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa mensagem evidente dessa passagem é de que não há sobrevivência para a alma sem a palavra de Deus. Diariamente nós precisamos da palavra de Deus. Não se trata de uma questão de dever legal, definindo a salvação de alguém, mas de uma resposta ou de uma responsabilidade pessoal, definindo a obediência de alguém no caminho do discipulado. Ninguém suponha que a sobrevivência espiritual seja possível por muito tempo sem se alimentar da palavra de Deus. Então é um engano muito grande daquela pessoa que acha que vai permanecer no caminho do Senhor sem se alimentar dessa palavra. Porque essa palavra fortalece a nossa fé, essa palavra ela nutre a nossa fé, ela deixa a nossa fé robusta, deixa a nossa fé fortalecida, para que quando chegar o dia mau, nós venhamos a vencer as tentações do diabo. Outra importância para sermos guiados pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, ele diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ilumina o caminho, dando direção para cada passo e sabedoria para os planos de curto, médio e longo prazo. Já vimos nesta lição que Josué considera a aplicação regular da palavra de Deus na vida como o caminho mais seguro para o sucesso e prosperidade. Deixe Deus guiar,
Deixe Deus corrigir, instruir, liderar, ensinar e confirmar. Não se apresse em ir adiante sem isso. Jamais. É através da palavra que sabemos qual a vontade de Deus para nossas vidas e assim nos envolvemos no seu propósito. Então nós precisamos deixar Deus nos guiar. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes é que são filhos de Deus. Então nós precisamos ser guiados, ser conduzidos por esse caminho através do Espírito Santo. Para crescermos espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 5, ele diz: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, ele fala que ele queria falar de uma palavra mais profunda, ele queria entrar num assunto mais com mais conhecimento, mas como os irmãos ainda estavam muito carnais, né, eles não tinham ainda amadurecido nessa fé, ele não pôde falar como a homens espirituais. Por isso que ele fala, eu vos criei com leite. E ele não podia aqui usar alimento mais sólido, mais consistente. Então, ele não poderia usar uma palavra mais consistente, porque os irmãos não suportariam. Então, a verdade exigente desta passagem é que nenhuma quantidade de discernimento ou visão espiritual supostos reflete um verdadeiro crescimento espiritual. Se for separado de nosso crescimento básico no conhecimento da palavra de Deus, através da Bíblia. Então, outra importância da palavra é para amarmos a palavra de Deus como discípulos de Jesus. Então, João 14, 22, ele diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Isso é em João 14, 22. Nosso amor por Jesus está relacionado à vontade de guardar os seus mandamentos. Se o amamos, também guardaremos a palavra de seu Pai. Então eu preciso expressar o meu amor quando eu guardo o mandamento, quando eu me conduzo segundo o que está escrito na palavra de Deus. Dessa forma eu estou expressando o meu amor por Jesus. E ainda, para conhecermos suas promessas, para cada promessa há uma condição. Esse é o princípio de semeadura, semear e colher. Então eu preciso aprender a conhecer as promessas de Deus, todas elas disponíveis para a minha vida. Outro, para gerarmos comunhão com o Espírito Santo. É um princípio de união. À medida que eu conheço a palavra, à medida que eu conheço o que eu sou em Cristo e o que Cristo tem para me dar, o que Cristo é na minha vida, o que é o Espírito Santo que foi mandado para morar dentro de mim, eu preciso gerar essa comunhão. E eu vou conhecendo, vai descortinando os meus olhos a respeito do poder do Espírito Santo, da função do Espírito Santo na minha vida. Então é necessário, através da palavra de Deus, eu ter comunhão com o Espírito Santo. Outro, para aprendermos a respeito de Deus e de seu reino. Então, são o princípio da soberania de Deus. Então, a Bíblia nos traz diversas passagens que informam a respeito de Deus, que nos informam a respeito do seu reino. Eu preciso conhecer. Outro, para crescermos espiritualmente. Devemos crescer espiritualmente, sabendo quem somos e qual a nossa missão neste reino. Princípio de individualidade e mordomia. Eu preciso aplicar, eu preciso conhecer e crescer à medida que eu medito, à medida que eu conheço, eu vou crescendo espiritualmente, vou me fortalecendo espiritualmente. E ainda
para sermos transformados à semelhança de Cristo Jesus. Todas as vezes que eu aprendo da palavra, todas as vezes que eu agrego conhecimento na palavra, eu vou sendo transformado, vou me parecendo cada vez mais com o meu Jesus. Então, na medida que eu preciso aplicar a meditação bíblica, é necessário eu me preparar para estar recebendo esse conhecimento. Ler a palavra, meditar na palavra é diferente de ler um livro. Livros são lidos comumente, mas a palavra de Deus ela deve ser lida de maneira diferente. A meditação bíblica não deve ser realizada de qualquer jeito, pois as coisas pertinentes ao reino de Deus devem ser realizadas com decência e ordem. Portanto, apresentamos a seguir princípios a serem cumpridos na preparação de uma meditação de êxito. Primeira coisa, nós devemos orar, pedindo a Deus um coração limpo para sermos santificados e para mantermos uma comunhão verdadeira com Ele. Como diz o salmista no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ainda Mateus 5:8 ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então é extremamente importante, meus irmãos, nós, na medida que vamos ler a palavra de Deus, não lermos a palavra como um livro comum, mas sim como um livro que vai nos alimentar, o livro que vai alimentar o nosso espírito, que vai fortalecer a nossa fé. Então é necessário orar, é necessário pedir para Deus um coração limpo, um coração cuja terra seja boa, onde a semente, que é a palavra de Deus, vai ser plantada e que essa semente cresça e dê fruto em abundância. Amém? Então precisamos orar para que isso aconteça na nossa vida. Então vamos aqui para alguns passos, para uma boa meditação bíblica. Ao se meditar num texto bíblico, devem vir à mente perguntas como essas aqui. Por exemplo, o Espírito de Deus está aplicando esse versículo à minha condição no momento? É uma pergunta que você pode fazer na medida que você esteja lendo a palavra. Outra pergunta, há aqui uma promessa para eu buscar? Então, à medida que você se depara com promessas de Deus, você precisa, então, saber se essa promessa é para a sua vida naquele momento, se você deve fazer algo para alcançar essa promessa. Outra pergunta, esse texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar? Uma outra pergunta, Deus está dando uma ordem para eu obedecer? Meu espírito está em harmonia com o Espírito Santo? Ou com o que o Espírito Santo está dizendo aqui? E uma outra pergunta, esse texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação, do mundo ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo? Então nós iremos deparar com textos extremamente difíceis de entender. E é necessário que o Espírito Santo ele venha iluminar a nossa mente, à medida que eu me deparo com textos difíceis. Então, é claro, muitas das vezes a gente não vai compreender o texto, porque o texto ele precisa estar envolto, de uma interpretação mais robuscada, uma interpretação mais abrangente. Então, você tem Bíblias de estudo para procurar, você pode procurar respostas em sites confiáveis, através do Google, você pode falar com o seu líder de célula, você pode falar com o seu pastor, você pode falar com a bispa. Então nós temos para quem perguntar à medida que nós que nos deparamos com algumas palavras, um texto bíblico difícil de entender. Amém? E mais ainda, nós devemos procurar memorizar o texto-chave. Então, memorizar o texto é importantíssimo. Talvez no decorrer da leitura da palavra de Deus, eu me deparo com algum versículo que parece que ele salta aos olhos. Esse versículo ele fala no nosso coração. Esse versículo ele abre a nossa mente. Esse versículo ele coloca uma curiosidade em nós para nós sabermos mais a respeito daquela passagem.
Então preciso aprender a extrair do texto a promessa de Deus para si, usando os pronomes sempre na primeira pessoa do singular, eu, para auxiliar na tomada de posse de que Deus estiver prometendo. Extrair a condição para o cumprimento da promessa daquele texto. Ver qual a aplicação prática da promessa para a própria vida da pessoa. E ainda agradecer, louvar, adorar a Deus e glorificar o seu santo nome. Amém? Então, isso são coisas que nós devemos fazer na medida que meditamos nessa palavra. Então, nós temos aqui alguns hábitos a serem cultivados na meditação bíblica. Primeira coisa, né? Você que está começando a estudar a palavra de Deus. Preciso manter um caderno para anotação diária sobre o que foi meditado. Se você preferir, existem bíblias de anotação, onde ela traz a palavra de Deus e ao lado ele traz um espaço para você anotar aquilo que você está meditando, colocar alguma pergunta, né? Colocar um entendimento que você teve naquele momento. Outra coisa é procurar, se possível, meditar no mesmo horário todos os dias, né? Para virar uma rotina, isso é importante. Ter um local apropriado para a meditação, observando a comodidade e o silêncio. Então, à medida que você vai estar procurando o conhecimento bíblico através da meditação da palavra, é muito importante você estar no local adequado, onde não terá distrações, né, para te tirar daquele foco que é o seu horário de meditação, que é o seu horário, né, de aprendizado da palavra de Deus. Outra coisa é rever as anotações, assinalando as promessas alcançadas. Então, rever a anotação é você fazer, né, você voltar novamente a tudo aquilo que você anotou, né, aquilo que você escreveu ou que você riscou na palavra. Então, rever as suas anotações é importante para firmar, para consolidar aquilo que você já aprendeu. E ainda considerar a meditação como um momento de um encontro marcado com Deus. Assim como Deus tinha um encontro marcado com Adão, antes do pecado, toda a viração do dia, Deus entrava no jardim e Deus tinha comunhão com Adão. Nós também podemos ter um momento desse encontro marcado com o Senhor. O momento da meditação, seja ao acordar, né, seja no meio do dia, quando você tem um momento ali de descanso do trabalho, ou ainda à noite. Mas é importante você ter esse momento com Deus, é importante você ter esse encontro marcado com o Senhor todos os dias. E para concluir, meditação bíblica é pensar, refletir, estudar a palavra de Deus. A meditação é uma decisão diária, com local e hora marcada. Através da meditação, compreendemos quais as condições estabelecidas por Deus para recebermos os seus benefícios ou as suas bênçãos. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a nossa terceira aula. Eu espero que você medite nessa aula, aprenda bastante nessa aula. Nós temos exercícios aí na apostila. Responda esses exercícios e que você aprenda a meditar nessa palavra todo dia. Amém? Então, ficamos por aqui. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. E não esqueça de estar dando um like, né? Curtindo essa palavra aí no YouTube. Marque essa palavra, inscreva-se no canal e compartilhe essa palavra, porque é bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Deus abençoe você e até a próxima em nome de Jesus.